Olá, meus queridos amigos e irmãos. Para quem não me conhece, eu sou a irmã Jane, ou se preferir, a irmã Lalijane. Meu nome é Lalijane Jones. Pode me chamar de irmã Jane. Meus queridos, hoje eu vou falar aqui sobre um assunto muito importante, o dom de línguas. O que é o dom de língua? O dom de línguas é o dom sobrenatural de falar outra língua sem tê-la aprendido. Por exemplo, eu sou brasileira. Então, viajo para o Japão. Vou morar no Japão. Ao chegar no Japão, eu começo a falar em japonês e todos me entendem, porque eu estou falando a língua do Japão. Então, eu estou falando uma língua que eu não aprendi. Isso é o dom de língua. O dom de língua é o dom de falar outra língua sem tê-la aprendido. E eu separei aqui, meus queridos, dois ou três capítulos e alguns versículos aqui que eu vou estar passando. Então, eu vou começar aqui logo pelo capítulo 2 de Atos, capítulo 2. A descida do Espírito Santo está escrito aqui na Bíblia de Almeida, tradução Almeida. A descida do Espírito Santo. Começando. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som como um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Eles estavam ali reunidos. De repente veio do céu um vento, eles sentiram uma preparação sobrenatural. Antes deles começarem a falar em línguas, eles receberam primeiro uma preparação sobrenatural, que foi o vento que veio. Eles viram o vento impetuoso, o vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistos por eles língua repartida como de fogo. Eles tiveram a visão da língua de fogo, a língua que veio trazer o dom. A língua era o poder sobrenatural, né, espiritual, que Yahweh, o nosso Criador, enviou ali naquele meio daquelas pessoas para que eles falassem outras línguas. Então, para cada um deles, né, e pousaram cada um deles. Eles receberam o quê? O batismo com o Espírito. E todos foram cheios do Espírito e começaram a falar noutra língua, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa porque cada um ouvia falar na sua própria língua. As pessoas ouviram, né? Quando eles começaram a falar noutras línguas, veio uma multidão e se juntou a eles aquela multidão. E haviam, né, pessoas de outras nações, de várias nações, como está escrito aqui, ó, pessoas de outras nações habitavam, né? Estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estavam confusas, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Cada um ouvia eles falarem na própria língua. Cada nação ouvia a sua língua e estava entendendo o que estavam falando. Então eles ficaram assustados, ficaram admirados. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo um aos outros, pois que não são
não são galileus todos esses homens que estão falando? Eles sabiam que aqueles homens que estavam falando as línguas não era da nação deles, não era daquele lugar, era da Galileia, era Galileu. Então, ali, todos esses homens que estão falando, né? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua e que somos nascidos? Quando eles foram batizados com o Espírito, começaram a falar a língua de cada povo que estava ali, de cada pessoa que estava naquele lugar. E as pessoas entendiam o que ele estava falando. Ele estava falando uma língua estrangeira, uma língua estranha. Não era da sua origem, ok? Então, eles receberam esse dom, o dom sobrenatural de falar outra língua sem ter aprendido. E as pessoas dessa nacionalidade que a língua estava sendo falada, elas entendiam. Esse é o dom do Espírito Santo. Foi o dom espiritual. O dom de línguas. Então, aqui... E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua e que somos nascidos? Partos, medos, elemitas e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panifília, Egito, parte da Líbia, juntos e Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar da grandeza de Yahweh, o Criador. Então, eles estavam falando, né, que ali havia pessoas de vários lugares, das Judéias, né, Pontos e Ásia, Egito, Líbia, todos estavam ouvindo aqueles homens falarem, e eles falarem na língua deles. E eles estavam entendendo, gente, o que eles estavam falando. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isso? Eles não estavam entendendo por que isso estava acontecendo. Uma maravilha! Imagina aquelas pessoas não falavam a língua deles e de repente, né, começam ali a falar a língua daquelas pessoas e aquelas pessoas estavam entendendo a sua língua da sua nacionalidade, né? E todos se maravilhavam que estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isso? Aqui é o 12, termina, né? Termina aqui. Bom, meus queridos, o que as pessoas hoje usam, né? As pessoas hoje estão usando o dom de línguas errado. Elas estão usando o dom de línguas errado hoje no nosso tempo, pois estão falando uma língua que não existe. São invenções, coisas da mente, são guiados pela emoção, por causa do louvor, a forma de como as pessoas pregam, ali causa aquela emoção, as pessoas começam a entrar em transe, começam a entrar, né, em êxtase e começam a falar línguas sem sentido, que ninguém entende, é coisa da mente. Também algumas são aprendidas, porque ouve o outro irmão falar, né, ali no grupo, ou na igreja, seja onde for, aí começa a falar igual. Sabe, na hora começa a falar em língua, isso é comum, qualquer um pode falar essas línguas, que até eu mesmo já falei. Eu também falava essas línguas, que nem eu entendia. Mas mais pra frente nós vamos entender sobre tudo isso. Então, o que se usa mais hoje em dia, as pessoas se defendem sobre o dom de profecias com Coríntios, 1 Coríntios 14. Vamos lá, queridos. Eu vou ler aqui Coríntios 14. Vamos começar aqui do 2. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Yahweh. Yahweh é o Criador, o nome verdadeiro, porque Deus não é nome. Porque ninguém o entende. Em espírito fala em mistério. Mas essa passagem aqui se aplica quando, por exemplo, eu sou brasileira, estou na igreja de brasileiro, eu começo a falar outra língua, ninguém vai entender. Se eu falar inglês na igreja dos brasileiros,
ninguém vai entender o que eu estou falando em inglês. Se eu receber o dom de falar em inglês, eles não vão entender. Aí vai ser o quê? Mistério vai ser para mim e o meu Salvador, que ele está entendendo o que eu estou falando. Ele entende o que eu falo, que ele entende todas as línguas. Mas as pessoas brasileiras não vão entender o inglês. Não é a língua dela, ok? Mas fala em mistério. Por exemplo, aqui em Coríntios, 1 Coríntios 14, Paulo, ele estava repreendendo as pessoas que daquela época, lá em Coríntios, havia um uso errado do dom de línguas, como hoje. Hoje está acontecendo o uso errado do dom de línguas. Nessa época já havia isso. Pois lá em Corinto, nessa época, havia o templo da Afrodite, um templo pagão, né? E quando os sacerdotes, eles consultavam os oráculos, aquelas pessoas desse templo, né, desses segmentos, começavam a falar uma língua que ninguém entendia. Todo mundo entrava, sabe, em êxtase e começava a falar língua embolada, como hoje. Como eu falava. Eu também já falei esse tipo de língua e muitos estão falando. Tá? Essa língua diz que é dom de línguas, que ninguém entende. Esse povo pagão, quando era invocado lá os espíritos no oráculo, aí vinha aqueles espíritos, as pessoas começavam a falar embolado, uma língua que ninguém entendia. Então, Paulo está repreendendo esse mau uso da língua, que as pessoas, porque isso se infiltrou também no meio do servo do Criador, do servo de Arro, né? O povo do Criador estavam também envolvidos com isso, porque o povo de fora, que tinha esse costume, foi entrando para lá, né, para o meio deles, e começou a impregnar no meio deles esse mau uso das línguas. Não estava recebendo o batismo real, verdadeiro, com o Espírito Santo, que é o dom de línguas estranhas. Então eles começavam a falar realmente línguas estranhas, mas não línguas sem sentido, como hoje muitos falam, ok? Então, Paulo estava corrigindo isso. Estava acontecendo esse grande erro, né, em Coríntios. Por isso, é isso aqui que está se tratando, Coríntios 14, está tratando sobre esse assunto. Esse livro nada mais é, essa mensagem nada mais é do que Paulo corrigindo esse povo, o mau uso do dom de línguas, naquela época. Aqui, ó. Aí vamos continuar aqui no verso, aqui estou em Coríntios, 1 Coríntios 14. Vou aqui ainda para o versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificar, exaltação e consolação. O que fala a língua estranha, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. A igreja são pessoas, não importa onde esteja, ok? Se existe mais de 2 pessoas reunidas no nome do Salvador, do Criador, ele falou o quê? Que onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas ali, estarei no meio deles. Então, isso é igreja. Eu sou igreja, você é igreja. Todos nós somos igreja. Então, a igreja é reunida, uma igreja. Essa igreja pode se reunir em qualquer lugar, ok? Essa é a verdadeira igreja. Então, para edificar as pessoas, né? Para edificar igrejas, a igreja, que é o grupo. Para edificar quando profetiza. Porque se fala assim, aí ele está falando aqui porque estava sendo infiltrado, estavam falando línguas, essa língua que se infiltrou lá no meio deles, que era uma língua sem sentido, também como muitas vezes estava vendo o quê? Não havia pessoas de tal lugar, de tal país, e eles estavam falando aquela língua daquela nação. E ninguém ia entender, porque ali só tinha pessoas, por exemplo, eu estou na igreja no Brasil e falo inglês. Como é que a pessoa vai entender o que eu estou falando? Eu vou edificar a mim mesmo, mas eu não vou edificar o povo, a igreja, que estão reunidas ali no lugar onde eu estou falando. Essas pessoas não vão se edificar,
porque elas não sabem, não vão entender o que eu estou falando. Foi isso que Paulo estava repreendendo em Coríntios, ok? Então ele falou aqui, que o que profetiza edifica o povo, né? A igreja. Agora aqui, no 4, perdão, vou por 5 agora. No 5. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete o que a igreja, para que a igreja receba edificação, para que o povo receba edificação. Você está pregando no lugar, né? Você está ali falando, tal, do amor do Salvador. Você vai ter que falar o quê? Se você está falando em línguas, você vai ter que interpretar. Por exemplo, se eu sou brasileira, então eu vou para a igreja americana. Ou, perdão, eu vou para a igreja dos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Então eu começo a falar inglês. Lá não tem pessoas que falam inglês, se não tiver, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que interpretar para essa pessoa que eu estou falando inglês para ela. Aqui ele diz, ó. Eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas. A não ser que também interprete para que todos recebam a edificação. Toda a igreja recebe a edificação, o grupo onde você estiver falando, ok? Então, você tem que interpretar. Então você vai falar, recebe o dom, fala inglês, você está se edificando, mas você vai ter que interpretar para o português, você vai ter que falar em português o que você falou em inglês. Okay? É isso que ele está falando. E agora, meus irmãos, não vou ler o 6, eu vou para o 8 agora, perdão. 8, versículo 8. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com línguas não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderão o que se diz? Tem que dizer palavras nítidas para que a pessoa entenda. Por exemplo, quem é que entende esse dom de línguas que está sendo praticado hoje? As pessoas estão falando um dom da sua mente ou do seu inconsciente que nada tem a ver com línguas. Não tem sentido. Essa língua eu já falei também, né? Que foi aprendido no sistema religioso, né? Que nós frequentamos. Então, começa a falar uma língua que ninguém entende. Ele disse que é para a gente falar uma língua inteligível. Você tem que falar uma língua que as pessoas entendam. Entenda o que você está falando. O que é Arabassuri Cantenaia? Xalamanai. De onde vem essa língua? Não existe essa língua, gente. Eu falava isso também. Quem entende essa língua? Você fala por vento. Ninguém entende essas palavras. Porque não é dom de língua. É coisa da imaginação, da emoção. Então, ele fala aqui, ó. Inteligível. Como se entenderá o que se diz? Ninguém vai entender o que está falando. Porque estarei como o que fala ao ar. Realmente, porque estarei como que fala ao ar. Você está falando ao ar. Ninguém vai entender. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo. Nenhuma delas sem sentido, sem significado. Todo som tem seu significado. Okay? Mas esse som que eu, por exemplo, no passado falava, não tem significado e muitos estão falando ainda hoje. Não tem significado nenhum, não é língua de nenhuma nação, não fala nada para ninguém, ok? Isso não é dom de línguas, isso é invenções, achismo, axiologia, como dizem. Okay? Então, porque todos os sons têm significado. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aqueles a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais os dons espirituais, procurai abundar neles, para edificar a igreja, para edificar as pessoas aonde você está falando.
Se você deseja ter o dom espiritual, o dom de línguas, você tem que buscar, pedir, né? Pedir ao Criador, Yahweh. Você vai pedir o quê? Esse dom espiritual, você vai orar, você vai pedir, você vai andar em caminho para que venha aprender essa língua, para que venha ter esse dom, abundar nele, né? Evoluir nesse dom, crescer nele para edificar, para que você não fique falando sem que as pessoas entendam, não é verdade? Aqui, pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Você tem que aprender essa língua para que você possa interpretar o que você está falando para edificar as pessoas. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Se falar a língua que ninguém entende, ou a língua que ele mesmo não entende, okay? Ele fica sem fruto, ele fica sem fruto, o espírito dele ora bem, mas o espírito dele fica sem fruto. Porque farei, pois? Que farei, pois? Orei com espírito, mas também orei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. 19 aqui. Todavia, eu antes quero falar à igreja, ao povo, né? 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. É verdade, é melhor falar pouco, mas falar a palavra, você lê a palavra, fala pouco o que você sabe, ou você falar pouco na sua própria língua, do que você falar 10.000 palavras em outra língua, de outra nação, em um lugar onde não existe pessoas dessa nação, para entender o que você está falando. Então aqui ele está dizendo: todavia, antes eu quero falar à igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. É o que está acontecendo hoje. As pessoas falam língua desconhecida, ninguém está entendendo, e fala e blá, 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 ninguém entende nada. Nem ela que está falando, nem a outra, porque isso nem é língua. Essas palavras aí que estão sendo ditas nas igrejas, seja lá onde for, elas não é língua estranha. Não são línguas existentes. Okay? São línguas sem sentido, coisa da nossa mente. Qualquer pessoa pode, seja ela praticante de uma religião ou não, se ela desligar a mente dela, ela entrar em transe, ou seja, êxtase, colocar uma música, ou até por uma emoção, ela pode falar em línguas. Falar línguas estranhas, línguas sem sentido. Ok? Mas na igreja o que acontece é costume, porque um vê o outro falar e aprende. Tanto que você vê muitas pessoas falando uma língua do outro. Né? Muitos conseguem falar diferente e tal, porque existe as pessoas criam som na cabeça, né? E quando desliga da mente, fica descontrolado e blá blá blá. A língua fala muitas coisas. A nossa língua emite vários sons com sentido e sons sem sentido. Ok? Então aqui, né? 20. Irmãos, não sejais menino no entendimento, mas sedes menino na malícia. E adultos no entendimento. Precisamos entender o que estamos fazendo, né? Vamos buscar o dom de línguas, mas vamos buscar o entendimento do dom de línguas. E dom de línguas não é essa bagunça que está acontecendo hoje. Essa bagunça já aconteceu lá no passado, em Corinto, na qual Paulo estava corrigindo esse erro em 1 Coríntios 14, né? Todo. E hoje está acontecendo no nosso meio, né? As pessoas começam a falar uma língua sem sentido e diz que é dom de língua, dom do Espírito Santo, que não tem nada a ver, tudo imaginação, invenção da mente, aprendido também, né, com os demais. Então aqui está escrito, ele mandou, né, que aquele povo, serve para a gente também isso. Irmãos, não sejais menino no entendimento, mas sedes menino na malícia. E adulto no entendimento. Você, né, que está no trabalho, está aprendendo, estudando a palavra do Criador, você deve procurar ser adulto nesse caminho. Buscar o conhecimento a cada dia mais e mais. Olha, meus queridos, esse negócio de dom de língua tem virado uma bagunça.
Se estava bagunçado na época de Paulo, imagina hoje. Hoje é que a bagunça tá mesmo, porque o pessoal tá jogando pesado. Tá jogando pesado. Quando eu era, logo no início, né, que eu entrei para a igreja evangélica logo no início, eu participei da igreja universal e lá eu via muitas pessoas falarem que quem não tem o dom de línguas, a pessoa que não fala dom de língua não é batizada com o Espírito Santo. E tem que buscar o dom de língua que é mais importante. Eles pregavam que o dom de língua era mais importante do que outros dons. Sabe? Então eles começam a causar uma angústia nas pessoas. Que as pessoas falam, então eu estou errada. O que é que eu estou fazendo de errado que o Espírito Santo ainda não me batizou? Tem pessoas que estão sofrendo porque ainda não recebeu o dom de Espírito Santo, o dom de línguas. Elas não aprenderam a falar essa língua errada, porque o que acontece é isso. Eu vou falar uma coisa, pessoal. 10 anos como evangélica. Eu fiquei 10 anos como evangélica. Eu nunca vi alguém falar a língua verdadeira. Depois que eu estudei isso aqui, 1 Coríntios 14, ok? E também Atos, né? Que eu comecei a ver esses capítulos, eu descobri que eu nunca vi ninguém falar línguas. Eu nunca vi ninguém falar onde eu estava. Falar inglês para o inglês que estava lá, nem francês para o francês que estava ali. Eu nunca vi isso. Eu também falava esse dom de língua falso aí, né? Invenção, aprendido um do outro, ou da nossa própria imaginação, movido pela emoção, a língua descontrolada, começa a falar, né? Qualquer coisa. Então, nem eu falei e nem ninguém fala. Bom, perdão. Talvez exista mesmo alguém seja batizado com esse dom. Pode ser que sim hoje, né? Eu não sei. Mas eu nunca falei línguas. Eu nunca falei o francês, para que o francês entenda. Eu nem estudei francês também, nunca falei o francês. Nunca falei o inglês, né? Na igreja, eu vou na igreja dos americanos, mas eu ainda não falo inglês. Eu nunca falei língua lá, eu nunca recebi esse dom de língua para falar lá inglês para eles entenderem, já que eu sou uma brasileira e falo português, ok? Então eu não conheço nenhuma pessoa que tenha falado. Pode existir, mas eu nunca ouvi nenhuma pessoa falar realmente o dom de línguas. Mas eles ficam forçando isso na igreja, dizendo que quem não fala dom de língua não é de Deus. Eu via isso. Tem que procurar ser de Deus, como ele fala Deus. Que Deus não é nome do Criador. O Criador tem nome, Yahweh. Então, se a pessoa não fala dom de língua, ainda não recebeu o dom tal, e tem que buscar aquele dom, a pessoa fica angustiada, porque eu fiquei. Porque eu não demorei muito para falar. Mas o tempo que eu esperei para falar em línguas, eu fiquei triste. Porque eu via pessoas toda errada. Não estou dizendo que eu sou certinha, que eu sou santa. Eu não quero isso, porque isso é hipocrisia. Mas eu quero dizer assim, que eu via pessoas que estavam praticando mal mesmo. E estavam falando línguas. Pessoas que estavam com a vida, sabe? Vivendo, praticando coisas bem erradas mesmo. E na hora, chegavam lá na igreja e falava. Só que eu sempre soube que o Espírito, ele não habita em lugares imundos, né? E a gente tem que limpar a casa para receber. Mas essas coisas aconteciam, eu via que as pessoas estavam erradas, pessoas que bebiam, que fumavam, até drogados mesmo. Que se drogavam, mas na hora que estava lá no meio, começava a falar. E não se arrependia, voltava e fazia a vida de novo, continuava a sua vida normal, no erro, entende? Então, eu achava estranho. Aí eu ficava, como é que pode? Não que eu estou me achando superior, que nós não somos superior a ninguém. Mas eu falava assim, eu oro tanto, eu vivo uma vida reta, no caminho como a lei manda. E por que eu ainda não recebi esse batismo com essa língua? Eu via todo mundo barababá, arabaçuricante, xerabá, xerabá, haramanai. E eu não falava isso. Então eu ficava preocupada, o que será que está errado? Eu jejuo, eu oro, fico madrugada em oração, por que não está acontecendo comigo? E essas pessoas que não fazem nada estão assim. A gente começa até a ficar julgando, sabe? Isso é até ruim pra gente. Então eu achei esquisito, será que isso é mesmo dom de línguas? E eu não sabia o que era dom de línguas, agora que eu sei. Dom de língua é falar realmente outra língua, não é essa baboseira que está acontecendo aí, essa embolação de língua, e as pessoas estão dizendo que são batizadas com o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que estão ainda sofrendo,
porque não recebeu esse dom. Sabe? Elas ficam perguntando por que está errado, o que está errado, eu ainda não sou. Tem pessoas que têm medo até de morrer e não ser salva. Eu conheço pessoas que achavam que não ia ser salva. Ela estava reta no caminho, mas ela achava que não ia ser salva porque ela não fala línguas. Aí ela dizia para mim, não, irmã, eu tenho que falar língua, senão não vou ser salva, o que o pastor falou. Se eu não falar línguas, eu não sou, ainda não recebi a marca de Deus, como eles falam, Deus, né? Não recebi a marca, então eu não sou ainda de Deus, então eu não posso ser salva porque eu não falo línguas. Eles achavam que o dom de língua é o maior mandamento. Gente, meus queridos, é por isso que aqui ele diz, né? Buscai o entendimento. Para a gente crescermos, sermos como adulto no entendimento e não como criança. Porque senão vem qualquer um, qualquer baboseira e nos leva no papo. Ok? Aí, meus queridos, eu ficava assim triste, sabe? Até que um dia aconteceu. Eu comecei a falar essa língua embolada também. Basuri cantanaya, deprovenai. O que isso quer dizer? De onde saiu essa língua? De onde saiu? O subconsciente escuta lá na igreja de fulano de tal, na igreja de ciclano, de fulano, de beltrano. A gente escuta essas coisas, o irmão ali tá no meio da oração, do ciclo de oração, tal e tal. A gente vai absorvendo, na hora a língua perde o controle, a gente entra em êxtase, né? Devido à emoção do louvor, dali seja um louvor muito romântico, sabe? Espiritual, ou seja, um louvor de fogo, como diz, né? Pentecostal. A gente acaba entrando na emoção e se descontrola, perde o controle mesmo. Aí por isso, gente, depois desse negócio de movimento pentecostal, aí virou uma bagunça total. Que aí é falando tantas línguas sem sentido, língua estática, né, como diz. E é cai, o pessoal caindo pra lá, caindo pra cá, e cai. Graças a Deus que eu nunca caí. Quer dizer, graças a Yahweh, o Criador, que eu nunca caí. Já tentaram me derrubar. Um dia eu fui no lugar, a mulher orou tanto na minha cabeça, a irmã orou tanto, que era pra eu cair, porque as outras irmãs caíram. E eu não caí, eu nunca caí. E eu pensava até que era normal que tinha que cair, mas de repente até que, sabe, eu ficava assim, pensando, assim dentro de mim, havia uma coisa, será que é, será que não é? Então essa mulher, essa irmã começou a orar na minha cabeça, orar pra eu cair, eu não caía, gente. Dizia que eu tinha que cair para receber a cura, receber a bênção, não tem nada a ver isso. Onde que na Bíblia tem esse negócio de cai, não existe isso. O invencionismo é como caneta ungida, é gravata ungida, é rosa ungida, é passar, pegar na mão lá, bota aquela estalta lá de idolatria. Fala de idolatria, idolatra aquela mão enorme que diz que é a mão do Criador, feita de gesso. Para passar a mão, é portal da libertação, é portal, não sei o que liberta é o sangue de Yahushua. O sacrifício que Yahushua, o Salvador, Yahushua, ele já fez sacrifício. Você não tem que pegar a rosa ungida, é arruda, coisa de macumba. Arruda, é sal grosso, virou a maior bagunça. Tudo com o objetivo que todo mundo já sabe, né? Que é dízimo e oferta. Para as pessoas ficarem motivadas e dar tudo o que tem. Malandragem pura. Então, essa porta, né? Que aconteceu desde lá, em Corinto, né? Da época que Paulo estava lá repreendendo. Essa mesma prática está acontecendo hoje no nosso tempo. Está acontecendo isso dentro das igrejas, gente. Então, as pessoas, muitas ficam angustiadas porque ainda não fala essa língua que eles estão falando, sabe? Essas baboseiras aí, essas enrolações de língua. Muitas pessoas estão tristes, muito tristes. Tem pessoas que choram muito, que pensam que está errado alguma coisa. Pensam que está fazendo alguma coisa errada. Elas pensam que não estão sendo aceitas pelo Criador, porque ainda não fala essa língua que inventaram aí, essa ideia aí, que impregnaram dentro do evangelho, no evangelho. Olha, meus queridos, meu querido e minha querida irmã. Se você está nesse lugar, que eu não aconselho nem que você fique aí, tá? Se você está nesses lugares que exigem que você fale línguas estranhas e que você só é aceita pelo Criador se você falar essa língua, não acredite. E não fique preocupada, não. Não fique se achando inferior só porque você ainda não está falando línguas. Essas línguas falsas. Ok? Porque, na verdade, nenhum deles está falando língua estranha.
língua estrangeira, outra língua. Nenhum deles estão recebendo o verdadeiro dom de língua que aconteceu lá na época de Paulo, que foi as pessoas falarem na língua da nação de cada pessoa. Se isso estiver acontecendo aí no seu movimento onde você frequenta, se na sua igreja frequenta alemães e o seu irmão fala que não estudou alemão, fala alemão para esse alemão e esse alemão entende, então ele recebeu realmente o dom de línguas, tá bom? Se lá na sua igreja tem americanos e os irmãos brasileiros da sua igreja tá falando inglês para que esses americanos entendam, e esse irmão realmente não estudou inglês, então ele está recebendo. Então, só existe dom de língua se for isso. Então, não fique preocupada. Se ninguém está praticando isso, se não está acontecendo isso no seu movimento que você frequenta, então não fique triste, não se preocupe, porque você não é a única que não fala língua não, ok? São milhões. Eu nunca falei, tá? Que eu nunca falei outra língua sem ter estudado para que a outra pessoa entenda. Então, querido, querida, não fique preocupado, ok? Porque você ainda não falou outra língua para que outras pessoas entendam. Na verdade, nenhum deles falaram. Então, não fique achando que você não recebeu o dom do Espírito Santo, né? O dom do Espírito de Arro. Que você ainda não recebeu esse dom. Por quê, meus queridos? O verdadeiro dom do Espírito Santo não é esse. Dessas línguas falsas que estão acontecendo por aí. Existe o verdadeiro dom de línguas. E existe o dom espiritual. Você vai saber que você já recebeu o dom do Espírito Santo, do Espírito, né, de Arro, se você tem certos frutos que o Espírito de Arro nos dá. É a marca de que realmente estamos servindo a Ele, né? É o sinal. Mesmo você não fala a línguas, mas você tem esses frutos. Antes disso, deixa eu dar uma paradinha aqui para eu falar um assunto. Olha só, na minha cidade, na Bahia, havia um vizinho que ele sempre manifestava espíritos imundos. E vinha os irmãos lá, orava, tal, ele dava uma melhoradinha, daqui a pouco continuava de novo. Quando a família vacilava assim, ele saía, ia para a rua, né? Aí quando ele via a gente na rua, ele parava a gente. A gente sabia que ele passava meses manifestado. Ele ficava meses manifestando várias vezes ao dia, ou ficava manifestado com espíritos imundos vários tempos. E perdeu, sabe, ele parou de trabalhar e tudo, porque a polícia bateu nele, pegou ele na rua, bateu, prendeu, porque pensava que ele estava drogado. Mas ele estava com espírito imundo. Então, ele vinha assim com o espírito imundo, quando ele saía dentro de casa, que ele tinha que ficar preso em casa, ele fugia, ia para a rua. Encontrava a gente no caminho, ele começava a pegar a mão da gente e começava a profetizar como se fosse crente. Sabe? Profetizando e falava a língua, a mesma língua, porque antes ele ia para a igreja e quando ele estava nesse processo também ele ia para a igreja. O pessoal levava ele para a igreja e lá ele começava a falar línguas. E antes mesmo, quando ele era da igreja, antes de manifestar os espíritos imundos, ele já falava língua. Essa mesma língua que a gente fala na igreja, que a gente eu falava na igreja, a mesma língua que ele falava na igreja, ele começava a falar pra gente, manifestado no espírito imundo e falando a mesma língua que ele falava dentro da igreja. Não mudou a língua, não, era a mesma. Por quê? Porque o espírito imundo que estava nele já sabia que ele falava essa língua, que estava na mente dele, que ele aprendeu a falar com os outros irmãos, ou algo da língua solta mesmo, né? Quando a pessoa começa a soltar a língua e tal, e a língua fica descontrolada. Então ele falava manifestado com o espírito imundo, falava essas coisas, ok? Aí está a prova, né? Não tem nada a ver com língua de Espírito Santo nenhum. Até uma pessoa que está endemoniada fala línguas. Eu já vi pessoas também manifestado, né, em festa de candomblé quando eu era criança, que minha família me levava para essas coisas, e lá falava línguas estranhas também. Eu já vi pessoas que é crente e bebe, fuma, estava embriagado, bêbado, saiu do bar, bêbado, e veio falar comigo e com outras pessoas que estavam comigo, e elas falavam, e ele começou a falar em línguas, orar e falar em línguas embriagado, ok? Então, pessoal, vamos parar para meditar o que é realmente o dom de línguas, não ficar por aí cheio de achismo,
copiando um ao outro, fazendo maior bagunça, né? Essa bagunça já estava lá e Paulo repreendeu isso que estava acontecendo no passado. Queridos irmãos, não fique aí preocupado não se você não está falando língua, tá? Observe na sua vida se você tem o dom, o fruto do Espírito. Esse é o verdadeiro batismo, né? Que é o fruto do Espírito na sua vida. Você tem que ser uma pessoa diferente, você tem que mudar. Eu separei aqui o fruto do Espírito Santo, né? Que está aqui em Almeida. É Gálatas 5:22, que diz: mas o fruto do Espírito Santo é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Yahushua, que é o Criador, o Salvador, os que são do Criador e Yahushua, crucifica-se a carne com as suas paixões e compulsência. Se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Não sejamos cobiçosos e vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Que é isso que está acontecendo. Aí o que está falando essas bobagens aí, essas baboseiras aí, línguas inventadas da mente, copiada de outro, essa bagunça toda que está aí desse falso dom de línguas, eles ainda se vanglória, fica se gabando, falando, você não fala porque você é pecador, começa a dizer que a pessoa é pecador, e dá para a pessoa notar que aquele que está falando é pior até do que ele, ok? É isso que está acontecendo. Então aqui está bem claro, gente, Gálatas 5:22. Observe, meu querido, não fique preocupado se seu pastor, se seu irmão está dizendo que você não é batizado, ainda não foi batizado, porque você não está orando, não está jejuando, porque você é preguiçoso na fé, porque você não busca. Não acredite, não caia nessa não, tá, querido? Porque aqui está bem claro o que é o dom do Espírito Santo. Veja se você já foi batizado com o Espírito de Yahweh, o Criador. Porque se você foi, você vai ter essas qualidades. Você vai ter esses sinais aqui na sua vida, ok? Que é o fruto do Espírito é a caridade. Caridade é amor. Você ama o próximo. Você ama o próximo, você tem compaixão. Você vê uma pessoa sofrendo, você quer ajudar essa pessoa. Ok? Ajudar os famintos, ajudar os órfãos, as viúvas. Respeitar o seu irmão, amar o seu irmão, independente do que ele faça, o que ele seja. Ter amor, não julgar as pessoas. Isso é o dom do Espírito. Esse é o verdadeiro dom. Tem pessoas aí falando blá, 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 blá. Está falando aramachuri, ameachai, arabassuri, cantenai, deprovenai. Estão aí cheios de línguas estáticas, línguas sem sentido. E estão com o coração cheio de ódio, brigando dentro das igrejas, nos lugares onde estão. Fazendo intriga, disputando púlpito, guerras e mais guerras, fofocando, observando a roupa um do outro, quem se veste melhor, quem se veste menor, quem está cortando o cabelo, quem está visando joias. Então é isso que está acontecendo, a falta de amor, julga, só faz julgar, nunca levanta a mão para levantar alguém, nunca estende a mão para dar, para levantar alguém. Isso é falta do dom espiritual. Mas o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo é amor. Aqui está escrito caridade. Caridade é amor. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fazer o bem. Ok? Mansidão. Tem que olhar isso. Tem pessoas que falam dom do Espírito Santo, diz que está falando língua do Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, e é estúpido. É grosseiro, é nervoso, briga com todo mundo, briga com o marido, briga com a esposa, bate nos filhos, é uma guerra, sabe? Dentro das igrejas, maior nervosismo. Cadê a mansidão? Cadê a calmaria? Sabe? São grossos, tudo quer fazer um alvoroço. Cadê o Espírito? E ainda fala a língua de estar. Se tivesse, não seria assim, né? Então, observe isso. Se você tem essas qualidades aqui, ó, de Gálatas 5:22, você já recebeu o dom do Espírito, tá? Você já foi tocado pelo dom do Espírito de Yahweh. Então, meus queridos, não fique preocupado não. Buscar entendimento da palavra do nosso Criador. E eu deixo aqui
essa mensagem com muito carinho, que ela possa servir para vocês, ok? Um grande abraço, fica na paz de Yahweh. Tchau.